Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês qual foi o maior erro que eu cometi quando eu comecei a investir em ações. Mas antes de eu dizer para vocês qual foi esse erro, vou pedir que vocês se inscrevam aqui nesse canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é César Cristiano Belmar, eu sou analista CNPI, sou também consultor de valores imobiliários e eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre opções, falo sobre análise gráfica, tá? E faço análise todos os dias do fechamento do mercado, comportamento gráfico do Ibovespa e dos principais índices que o compõem. E também, de vez em quando, eu faço alguns vídeos, como que eu vou apresentar hoje aqui para vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe e dê aquele like também para o YouTube entender que vocês gostam dos conteúdos que eu entrego aqui e que ele possa entregar esse conteúdo gratuitamente para mais pessoas. Só peço isso para vocês, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos agora a qual foi o erro que eu cometi quando eu iniciei nos investimentos em ações? Que eu continuo investindo hoje, eu ainda continuo investindo em ações, tá? Para mim, é um investimento muito bom, que vale muito a pena você fazer. Agora, quando eu comecei a investir em ações, meu objetivo era um único objetivo, era receber dividendos. E aí, o que que eu fiz? Eu busquei empresas que tinham um histórico de boas pagadoras de dividendo, empresas de setores perenes, como bancos, seguradoras, empresas de energia elétrica, enfim, essas empresas de setores que muita gente comenta aí pela internet que são boas empresas, boas pagadoras de dividendo. Verdade. E isso é muito interessante. Eu criei uma carteira que gerasse renda para mim. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a grande parte dos meses, assim, nós sabemos, o ano tem 12 meses, muitos desses meses eu não recebia dividendos, porque as empresas não pagavam dividendos todos os meses. Tirando uma ação ou outra, geralmente algumas ações de banco que pagam todos os meses, mas elas pagam pouco. Os dividendos gordos, digamos assim, eles acontecem 2, 3 vezes ao ano. Isso começou a me incomodar, porque na minha cabeça eu queria receber dividendo todos os meses. Por isso eu criei uma carteira geradora de renda com esse objetivo. Só que isso não estava acontecendo. Isso começou a me incomodar. Eu fazia tudo certo, analisava a empresa, via o histórico de pagamento de dividendo, a empresa não podia ter muita dívida, enfim, empresas de setores perenes. Só que eu percebi que se eu continuasse simplesmente aguardando o pagamento de dividendo dessas empresas, eu ia demorar muito tempo para atingir os meus objetivos financeiros, porque essas empresas pagavam geralmente 2, 3, no máximo 4 vezes ao ano. Então eu ficava aí 8 meses sem receber dividendo dessas empresas. Isso começou a me incomodar. E aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, eu estou seguindo a estratégia, como manda o figurino, né? Estou comprando boas ações, estou segurando, estou reinvestindo os dividendos, comprando mais ações dessas empresas, só que está demorando muito tempo, e isso já há uns 2, 3 anos investindo em ações, todos os meses aportando dinheiro novo e reinvestindo os dividendos. Só que estava demorando muito, muito, muito para eu conseguir atingir os meus objetivos. Eu vi que daquele jeito ia demorar demais. Eu iria, ao invés de eu atingir os meus objetivos em 5 anos, já levar 6, 7, 8, 9 anos aí. E aí o que eu pensei? Bom, eu preciso encontrar uma forma de fazer com que essas empresas gerem dividendos para mim todos os meses. E foi exatamente com esse intuito que eu descobri as opções. E aí, ao descobrir as opções, estudar essas ferramentas, eu percebi, consegui, com base nesses estudos, vislumbrei a possibilidade de receber dividendo todos os meses. Como que eu fazia isso? Eu coloquei aquelas empresas que eu já tinha em carteira, coloquei elas para trabalhar para mim todos os meses, ou seja, para que elas gerassem dividendos para mim todos os meses. Aí você pode estar pensando assim, como, César? Como que você vai colocar uma empresa que você é sócio para trabalhar para você? Como que ela vai te gerar renda além dos dividendos que ela já te paga? Pois é, aí com as opções você consegue fazer isso, você consegue fazer vendas cobertas com opções. Às vezes você pode fazer venda coberta de call, às vezes você pode fazer venda de puts, e aí você precisa ter o dinheiro em carteira, na conta, né? Caso você esteja exercido, você comprar aquelas ações. E eu percebi também que eu poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tanto vender call quanto vender put. Quando eu comecei a colocar essa estratégia em prática, eu vi que a coisa começou a andar mais. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece quando você simplesmente recebe dividendo. Eu coloquei aqui o exemplo de 3 empresas para vocês, tá?
Vocês estão vendo aqui que a gente tem a empresa XYZ, né? Essa primeira empresa aqui, ó, XYZW, é uma empresa que tenho em carteira. Tenho também a empresa ABCD e a empresa XWYT11. Claro que são códigos só fictícios aqui, a ideia é a gente discutir sobre isso. Então, veja, se eu tenho 500 ações de uma empresa, da empresa XYZW, eu fiz um investimento de 10 mil reais. Então, se ela me pagar 3 reais anuais, né, de dividendo, significa como eu tenho 500, logo multiplicando 500 ações por 3, eu vou receber 1.500 reais de dividendo ao longo de um ano. Isso, em relação ao meu investimento de 10 mil reais, né, que é o exemplo, supondo que eu paguei 10 mil reais por essas 500 ações, eu tenho um retorno, uma renda anual de 15%. No caso da empresa ABCD 4, eu tenho 300 ações, paguei 20 mil reais por essas 300 ações. Se elas me pagarem 5 reais, cada uma dessas ações me pagar 5 reais, né, ao longo do ano, eu terei 5 vezes 300, 1.500 reais de dividendo. Ou seja, agora pegando esses 1.500, dividindo aqui, pegando na verdade, né, eu vou pegar esses 5 reais e dividir pelo meu investimento, eu tenho um retorno de 8%, uma renda gerada ali de 8% ao ano. No caso da empresa XWYT11, que eu possuo 700 ações dela, paguei 20 mil reais para essas 700 ações, então, cada ação me pagou 3 reais ao longo de um ano, eu tive 2.100 reais de dividendos, ou seja, um retorno, uma renda gerada ali de 11%. Quando eu somo tudo isso, eu vi que eu fiz um investimento de 50 mil reais, montei uma carteira de ações com essas 3 ações aqui, são só exemplos, né? E aí, essas ações me pagaram ao longo de um ano 5.100 reais. Ou seja, esses 5.100 reais, dividido pelo capital que eu investi de 50 mil, vai me dar um retorno de 10%, ou seja, uma renda gerada de 10% ao ano. Isso é bom? É bom? Claro que é bom. O que a gente mais quer mesmo é que as empresas nos deem retorno. Agora veja, eu tive 10% simplesmente deixando as ações paradas lá na carteira. Elas me pagaram esses dividendos, mas a questão é a seguinte, eu não recebi dividendo todos os meses. Algumas dessas ações me pagaram 2 vezes ao ano, outras pagaram 3 vezes, outras pagaram 4 vezes. O que importa é o final. Então, eu tive um retorno de 10% naquele ano via dividendos que essas ações me pagaram. Agora, tem um detalhe muito, muito importante aí nessa história, que é o seguinte, o que teria acontecido se, além desses dividendos, eu colocasse essas ações para trabalharem para mim, para me gerar renda todo mês? Como fazer isso? Via opções, fazendo vendas cobertas. Como eu já tenho as ações em carteira, eu faço venda de call. Por isso que chama venda coberta, porque eu já tenho a ação em carteira. As calls estão garantidas pelas ações que eu já tenho em carteira. Nesse caso, da empresa, por exemplo, ABCD, que eu tenho 300 ações, eu posso vender 300 calls. Se por acaso eu for exercido, eu vou entregar as minhas ações no valor do strike, tudo bem? Mas aí, quando você vai fazer essa estratégia, você vende call com strikes maiores, enfim, seu objetivo é gerar renda, fazer com que essas ações te paguem renda todos os meses. Quando você vai vender uma put, você recebe para comprar a ação mais barato do que naquele dia que você vendeu a put. Aí você precisa ter dinheiro em carteira, né, em caixa, digamos assim, para você comprar as ações caso você seja exercido. E aí é importante você tomar cuidado na quantidade de puts que você vai vender. Então, se você tem caixa suficiente para comprar 100 ações, venda 100 puts. Se você tem caixa para comprar 500 ações, venda 500 puts. Mas sempre sabendo que você precisa ter o caixa suficiente para comprar aquela quantidade de ações correspondente à quantidade de puts que você vendeu. Então, o que eu fazia? Em muitas dessas ações, quase que todos os meses, eu vendia tanto call quanto put. Porque imagina a bolsa andando de lado. Ela nem sobe muito, nem cai muito. Essas ações, não precisa nem ser a bolsa como um todo. Essas ações que você tem em carteira. Se ela não oscilar muito para cima nem para baixo, você pode ganhar nas duas pontas, tanto vendendo calls quanto vendendo puts. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente no longo prazo. Eu vou mostrar para vocês aqui como ficou o resultado dessa mesma carteira de ações que eu tenho, utilizando as vendas cobertas, tá? As opções, seja opções de venda, seja opções de compra. Compartilhar com vocês aqui. Olhem só agora, as mesmas ações, mesmas quantidades, mesmo investimento. Então, nessa primeira parte aqui, é a mesma planilha que eu mostrei para vocês no slide anterior, com a quantidade de ações, investimentos, dividendos que eu recebi ao longo de um ano e qual foi a renda gerada. Agora, eu usei opções.
Vejam que eu coloquei aqui uma renda mensal de 0,5% ao mês com cada uma das ações que eu tenho em carteira. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Você ter uma renda mensal de 0,5% com as ações que você tem em carteira é muito fácil, usando opções. Não é nada difícil. Um conhecimento mínimo de opções, você consegue essa renda mensal de 0,5%. 0,5% ao mês, como nós temos 12 meses, 12 vezes meio dá 6%, que é esse 6% que eu coloquei aqui. Ou seja, esses R$ 600 que vocês estão vendo aqui é um dinheiro que não foram as ações, não é fruto dos dividendos das ações que eu tenho em carteira. São dividendos que eu recebi com a venda das opções. A gente chama isso de dividendo sintético. Se você já ouviu falar isso alguma vez na vida, saiba que o dividendo sintético nada mais é que um dividendo que você gerou utilizando opções com as ações que você já tem em carteira. Por isso chama sintético, porque é um dividendo que você produz com as suas ações. Não são as ações que te pagam, tá? É você que gera esse dividendo. Depende do seu esforço. Diferente do dividendo que as ações te pagam, você não precisa fazer nada, que a ação vai te pagar o dividendo. Agora, o dividendo sintético, você precisa vender as opções para daí sim você gerar esse dividendo sintético. Então, olha só a diferença. Eu consegui, as ações me pagaram R$ 1.500 anual e eu consegui de dividendos sintéticos R$ 600, no caso da primeira ação aqui, XYZW3. Então, se eu somo esses R$ 1.500 do dividendo mais os R$ 600 do dividendo sintético, eu tenho agora um dividendo anual de R$ 2.100. Então, ao invés de receber uma renda de 15%, a minha renda passou a ser de 21%. Isso em um ano. Agora você imagina fazendo isso ao longo de vários anos. A segunda empresa, a ABCD4, que eu tenho 300 ações, eu recebi R$ 1.500 de dividendo e 1.200, veja, quase a mesma quantidade de dividendo sintético. Ou seja, eu recebi ao longo do ano R$ 2.700, somando os dividendos das ações, mais os prêmios que eu recebi, que eu estou chamando aqui de dividendo sintético, você pode chamar de prêmio, não importa o nome que você vai dar, importa que é uma renda que você vai receber além dos dividendos que as ações já te pagam. E detalhe, com as ações que você já tem em carteira, você não precisa comprar mais. Então eu recebi, no caso dessa empresa aqui, R$ 2.700 de dividendos, o que corresponde a 14% ao invés de 8%. Veja que eu quase dobrei a renda que essa ação me paga. E com a última empresa, XWYT11, que eu tenho 700 ações, eu recebi de dividendos R$ 2.100. Usando as opções, eu recebi mais R$ 1.200. Somando tudo isso, eu recebi R$ 3.300, ou seja, 17% de renda extra ao ano. Isso dá mais de 1% ao mês, paga muito mais que uma renda fixa. Tá? Resumindo tudo isso aqui, de dividendos, as ações me pagaram R$ 5.100. De dividendos sintéticos, ou seja, dividendos que eu gerei utilizando as opções, eu tive mais R$ 3.000. Somando tudo isso, R$ 8.100. Ao invés de ter uma renda de apenas 10% ao ano, perdendo para o CDI, inclusive, eu tive uma renda de 16% ao ano. Isso paga, é muito mais do que qualquer CDI, qualquer CDB que você consiga aí de grandes bancos, tá? Não tem nenhum, garanto que não tem nenhum CDI aí te pagando, um CDB te pagando 16% ao ano, tá? Então veja, pessoal, eu utilizo, vamos aqui entender o raciocínio, vamos fechar esse raciocínio aqui. Eu investi R$ 50.000 numa carteira de ações, escolhi 3 empresas. Essas 3 empresas juntas me pagaram um dividendo anual de R$ 5.100, o que corresponde a 10% de renda extra anual. Isso se eu ficar aguardando elas me pagarem dividendos, eu não fizer mais nada com essas ações. Agora, eu posso também utilizar essas ações para operar opções, operar vendas cobertas, uma simples venda coberta de call ou uma simples venda de put. Eu não preciso comprar mais ações para poder vender as opções, eu posso usar exatamente as mesmas ações que eu já tenho em carteira. Eu vou continuar, se eu quiser alugar as ações, eu posso deixá-las alugadas. Posso fazer o que eu quiser com as minhas ações, inclusive vender opções, porque aí você aumenta a renda que essas ações te pagam ao longo do ano. Ao invés de receber R$ 5.100, eu passei a receber R$ 8.100, ou seja, R$ 3.000 a mais ao longo de um ano. Imagina você colocando isso para 10, 20, 30 anos. E não podemos esquecer também que você vai pegar esse dinheiro,
vai reinvestir nessas ações, aumentar a quantidade de ações. Se você aumenta a quantidade de ações, consequentemente, você terá mais ações para vender opções. Consequentemente, você recebe mais dividendo das ações e mais dividendo sintético das opções. Então, quando você associa essas duas estratégias, o dividendo que você recebe mais o dividendo sintético que você gera com as opções, né? Usando as próprias ações que você tem em carteira, lembrando, é muito importante vocês entenderem isso. Não precisa comprar mais ações para trabalhar com as opções. Você já usa as ações que você tem em carteira, tá? Aí sim, você tem uma renda muito interessante ao longo do ano. Imagina você conseguindo 16, isso que eu coloquei 0,5% ao mês, que é muito, muito fácil de conseguir, tá? Muito fácil mesmo. Você pode conseguir até, às vezes, 1%, 1,5% ao mês. Isso é muito possível dentro, principalmente dependendo do conhecimento que você tem, dentro das opções você consegue até mais do que isso. Mas eu estou sendo assim bem modesto aqui, considerando apenas 0,5% ao mês de rentabilidade, tá? E aí isso faz uma diferença muito grande no longo prazo, tá? Que a gente sempre investe em ações com pensamento de longo prazo, né? Ao menos deveria ser, porque ações elas oscilam, tanto para cima quanto para baixo. Então, se os seus são objetivos de curto prazo, ações não são muito indicadas, mas o que a gente está falando aqui são de objetivos de longo prazo, uma carteira de ações que vai gerar renda para você todos os meses. Tá? Então, às vezes a gente fica com essa ideia assim, eu preciso de ter mais capital para gerar mais renda, quanto mais capital eu tenho, mais renda eu gero. Isso é verdade, mas você pode também otimizar o capital que você já tem. As ações que você já tem em carteira, você pode ganhar dinheiro com elas também via opções, tá? Ou seja, você consegue extrair, você consegue retirar mais renda das ações que você já tem em carteira. Essa é uma estratégia, pessoal, que eu utilizo todos os meses na minha carteira de ações, tá? O que eu estou falando para vocês aqui é algo que eu pratico todos os meses. Tem mês que eu consigo mais de 1%, tem mês que eu consigo um pouco menos de 1%, mas 0,5% ao mês, todos os meses eu consigo, porque é extremamente fácil. Não é difícil conseguir isso você tendo uma carteira de ações e um conhecimento mínimo sobre opções, tá? Agora, se você não tem esse conhecimento mínimo sobre opções, você não tem tempo de ficar procurando essas possibilidades, né? Você não tem tempo de ficar acompanhando o mercado, justamente, né, devido ao seu trabalho, à sua rotina do dia a dia. Eu te faço um convite. Conheça o Renda Prime. Lá no Renda Prime, eu recomendo uma carteira de ações que vão gerar renda para você com opções todos os meses. Além de você receber os dividendos, as bonificações que a empresa te paga, você recebe também o dividendo sintético, que são os dividendos gerados pelas opções, tá? Se vocês quiserem conhecer o Renda Prime, conhecer esse produto, onde eu recomendo as carteiras de ações para você receber também renda com opções, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, para vocês clicarem e virem conhecer o Renda Prime, tá? Lá é uma carteira de ações que eu mesmo recomendo, eu faço acompanhamento, você precisa montar essa carteira uma vez ao mês apenas, você não tem que ficar acompanhando o tempo todo. É uma vez, a carteira encerra sozinho. Encerrou a carteira do mês de agosto, por exemplo, que vai encerrar nessa próxima sexta-feira, eu estou gravando o vídeo hoje, dia 19 de agosto. Então, no dia 21, nós teremos vencimento de opções. A carteira do mês de agosto vence, agora no dia 21. Na próxima semana, a gente vai montar a carteira do mês de setembro. E aí, você só precisa montar uma vez no mês, ela encerra sozinho, você não precisa fazer nada, tá? E, claro, você também tem o meu acompanhamento, qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar, você me manda mensagem, você pode me ligar, o que você achar melhor, aquele que te atende melhor, para tirar as suas dúvidas, eu dou acompanhamento do início da montagem da carteira até o encerramento todos os meses. Você recebe relatório das operações que foram montadas. Isso eu estou falando só das carteiras, tá? Além disso, você recebe também outras operações com opções, onde às vezes a gente nem compra ação, a gente só trabalha com as opções. Enfim, você tem um produto aí que vai gerar renda para você todos os meses. Então, não se esqueça, se você quiser gerar renda com as ações que você já tem em carteira e, além disso, utilizar as opções para potencializar essa renda que a sua carteira já está gerando para você, venha para o Renda Prime, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá e ajudar vocês nessa empreitada de receber mais dinheiro com a carteira de ações que vocês já possuem, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo até o final. Um abraço a todos. Tchau.